12, no versículo 2. Enquanto você procura e acha, quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor, pela confiança e pela coragem. E eu estou com óculos agora, estranho não, que eu também estou tentando me acostumar com esse negócio aqui. Romanos 12, 2, quem achou diz amém. Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se assente, dando glória ao nome do Senhor. Aleluia, Deus! Graças a Deus! Essa palavra vinha ardendo no meu coração há um tempo, e a gente começa a notar no tempo em que a gente vive que essa palavra é gritante, é uma palavra que a gente precisa pregar, precisa falar, porque a primeira coisa, se a gente for analisar e prestar atenção no tempo presente, naquilo que a gente presencia, tanto dentro da igreja quanto fora, principalmente dentro da igreja, a gente vai ter conclusões às vezes não tão boas. E Paulo, ele tem essa incumbência muito maravilhosa, escrevendo isso aos Romanos. O interessante é que ele começa dizendo: não vos conformeis. Ele não diz: não vos conformeis apenas com a sociedade, ou não vos conformeis apenas com um lugar, nem um local, mas ele generaliza, ele vem e diz: não vos conformeis com este mundo, porque a gente tem uma visão do mundo e sabe que não é das boas. A gente tem uma visão do mundo e sabe que não é das mais agradáveis. Qualquer dos irmãos aqui, se for olhar para fora dessa igreja, para fora, dentro dessa sociedade que a gente tem aí fora, nós vamos achar muitos pontos. Pensa comigo, se você for listar cada ponto desse, você vai acabar se chocando com uma sociedade corrompida, com uma sociedade que não tem Jesus em primeiro lugar, não tem uma conduta, não tem uma doutrina. E esse é um dos maiores pontos em que a gente vê nesse tempo, que a doutrina, que é a primordial dentro da igreja, ela tem que ser permanente e tem que se haver a renovação, não numa nova doutrina, não num novo conceito de pregação, não, mas na realidade, em um conceito de pensamento. Cada um dos irmãos aqui tem um pensamento, cada um sabe fazer o seu próprio culto, só que a gente tem visto também dentro de um monte de igreja, eu não posso generalizar, mas eu vou colocar todas, porque esse negócio que a gente vê de se renovar pelo entendimento tem sido contorcido de uma forma errada, tem sido levado de uma forma errada, porque aquela palavra tão ruim que a gente não pode ter um vacilo com ela, que é a inovação, ela tem dominado em muitos lugares. E aqui dentro desse texto a gente tem essa primeira indicativa de Paulo, que é: não vos conformeis com este mundo, mas renove-se pela sua mente, pela renovação da sua mente, para que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se a gente perguntar qual é a vontade de Deus no tempo em que a gente vive, um tempo tão promíscuo, um tempo tão difícil de viver, a vontade de Deus para cada um de nós aqui, ela não é apenas padronizada, ela tem dois sentidos. A primeira coisa é o padrão da igreja na doutrina, sã doutrina, naquilo que a gente deve viver. E a segunda coisa, aquilo que é pessoal. Deus, ele não tem talvez o mesmo plano para mim que seja o mesmo plano para você. A questão do padrão, que é a salvação, isso é lógico, mas a questão pessoal já é diferente, porque eu tenho uma visão de ser crente e você também tem uma visão de ser crente. Vai acontecer em muitos detalhes em que a tua visão entre em conflito com a minha visão, e aí o que vai acontecer? O famoso debate, aonde a doutrina talvez que seja pregada lá fora seja corrompida, ela vem se encontrar com aquilo em que a gente tem aqui, a qual é a nossa doutrina padronizada. E Paulo, ele tem essa maravilhosa expectativa de dizer: mas sejam renovados pela nossa
a vontade de Deus nesse tempo é para que a gente venha a ser renovados, para que a gente venha a ser diferenciados. Não é à toa que a gente vê no Evangelho de quem é luz, de quem é sal, de quem é treva, de quem é luz, e toda essa diferença vem pauta dentro dessa mesma mensagem. Porque se a gente fosse conformar, é bem possível que a igreja deixe de ser igreja, e a partir do momento em que a gente deixar que a igreja ela deixe de ser igreja, o mundanismo e o socialismo vai entrar dentro da igreja, e a partir daí a gente tem uma igreja deformada. E o maior medo de quem é conservador, de quem é protestante nesse tempo, é que a igreja ela vire uma igreja deformada. Eu não quero uma igreja deformada, você não vai querer logicamente uma igreja deformada, mas deixa eu te trazer uma notícia que talvez você não ouviu, só que aí você não ouviu e talvez ela seja até alarmante. Ei, o mundo não quer saber de uma igreja que é reformada, uma igreja decente, uma igreja protestante, porque quando a gente começa a entender o que é se renovar, a gente vai ver que não vos conformeis com o mundo. O que há no mundo? A gente foge disso e vê que nesse mundo aqui a gente tem um povo, nós temos um padrão, a gente tem um tipo de doutrina corrompida que quer confrontar com a nossa doutrina e fazer com que nós aceitamos coisas que não são boas, é fazer com que nós levamos para os nossos púlpitos, para nossos grupos, para nossos departamentos, coisas que não são agradáveis nem a Deus, nem tampouco a quem dirige, nem tampouco a quem é o anjo da igreja. E eu quero gritar junto com você nessa noite e trazer essa palavra: não se conforme com aquilo que alguém traz para a tua vida achando que é bom, porque inovação não é coisa que se deve trazer para dentro da igreja e achar que é comum. A gente vive num tempo em que a igreja está sendo deformada aos poucos e ninguém está vendo, mas eu quero aqui crer nessa noite que tem gente aqui que está comigo para entender o que é protestantismo. A gente ainda é uma igreja protestante. Satanás ele quer bagunçar, Satanás quer normalizar, Satanás quer trazer esse povo pessoal para dentro da igreja e dizer que é tudo comum, é tudo normal, não tem problema, é só um pouco, não tem nada a ver. Porém, eu vos trago uma notícia nessa noite, por esta carta que Paulo escreveu aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, porque o céu está aí e o céu não aceita inovação. Aí a gente vê dentro disso tudo que quando a gente fala de se conformar, a gente vê que não é algo que vai nos trazer um benefício bom. Não, por quê? Porque se a gente se conforma, aqueles que virão no futuro, o que serão deles? Se a gente se conforma hoje, aquilo que virá amanhã vai se tornar corrompido. E ninguém quer uma igreja corrompida. Irmão, essa palavra ela fica no meu coração ardendo há muito tempo, porque a gente sabe, ninguém aqui é criança e ninguém é bobo. Todo mundo aqui sabe o que a igreja precisa melhorar. Se eu passar uma lista dessa aqui, pelo banco das irmãs, pelo banco dos irmãos, cada um vai notar um erro. Só que se a gente não começar a olhar para isso, a gente não chega no céu. Só que eu tenho uma coisa também para dizer: não é porque tem erro que Deus não está em Betel. Deus está em Betel. O problema é se virar Bet-Aven. Bet-Aven não pode, agora Betel pode. Betel não é casa de quem acha que tudo é normal. Não, Betel é casa de quem é protestante e entende que o céu ele é tomado à força. Aquilo que era pecado antes continua sendo pecado hoje. Aquilo que alguém dizia que era problema antes continua sendo problema hoje. Nós não podemos deixar de forma alguma que aquele povo que acha que tudo é comum, que o novo evangelho light, que a nova doutrina diz que Jesus não tem religião. Sim, ele não tem, mas Jesus tem doutrina pela Bíblia, e essa palavra ela toca em nosso coração para nos alertar. Se o mundo acha que vai entrar dentro da igreja de uma forma sucinta, com sapato de algodão, eu já quero logo avisar aqui que Satanás que bate em retirada, porque aqui tem uma igreja que é cheia.
do inconformismo, acabe aqueles irmãos que sabem o que é a doutrina. Dentro do inconformismo, acabe aqueles irmãos que não aceitam qualquer coisa. Dentro do inconformismo, acabem pessoas que não deixam que a doutrina seja corrompida por inovações que o mundo traz. Desculpe-me dizer coisas dessa forma, mas a gente deve pensar e entender que até o gênero pregador tem sido mudado para pregador, não é mais pregador, mas famosos. E enquanto muita gente se traz por esse tipo de coisa, eles são atraídos por algo que não te farão bem, que não te trarão benefício nenhum. Porque você acha que dentro da Bíblia tem uma certa parte que diz: em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz milagre. Só que lá na hora o Senhor vai dizer: apartai-vos, porque eu não te conheço, eu nunca te vi. Por quê? É por causa desse corrompimento que vem vindo aos poucos, e nós não podemos deixar, nós não podemos essa doutrina luterana se acabar e deixar de lado o protestantismo. A gente tem uma doutrina, o mundo ele vem com tipos de leis, com tipo de coisa em que a gente fica de boca aberta e diz: mas como pode? Não tem condições, não tem forma disso acontecer. E ei, deixa eu lhe alertar uma coisa: se tu ficar de olho fechado, essas coisas vão começar a dominar a tua casa, vão começar a dominar a tua vida, e daqui a pouco está tudo corrompido, daqui a pouco está tudo acabado. Mas eu quero crer nessa noite que tem um grupo que grita comigo, que ainda que o mundo tente nos matar, ainda que tente fechar nossas portas, ainda que tentem acabar com nossas igrejas, a gente adora lá na rua. Se quiser nos prender, nos prendam, a gente adora dentro da prisão. Se quiser nos matar, nos mate, mas a gente adora lá em Sião. Mas que a gente não perde a nossa doutrina, nós não perderemos. Aleluia, glória a Deus aqui nesta noite. O mesmo Deus que estava de manhã está aqui nessa noite, e Ele quer te avivar, te encher de autoridade, para que tu mantenha a doutrina. Veja bem, este aqui é o incomodado, o conformado. Veja bem, o crente inconformado se encaixa aqui no Salmos 1, que diz: bem-aventurado o homem que anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Agora vem aquele que é conformado. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Você já parou para ver o que é isso? A moinha que o vento espalha? Quando você junta, mas qualquer coisa leva ele, qualquer coisa ele vai, qualquer modinha ele entra, qualquer coisa é bom para ele. E o Senhor está dizendo: tu tem padrão, não seja moinha. Aquilo que vier para você e que não te presta, irmão, é aquele tipo de coisa. Anda com esse saco, pega o que presta, coloca no saco que presta. Agora aquilo que não presta, joga fora. Tira da tua casa aquilo que não presta, tira da tua vida aquilo que não presta, tira da tua vida aquele modernismo que não presta, porque se tu deixar, a casa de Deus vai sendo corrompida. Aleluia, o Senhor está aqui nessa noite. Aleluia, não se conforma, porque na hora em que a gente se conformar, a coisa vai ficar feia. Fala para mim, se nós fôssemos no corpo, se fôssemos um corpo conformado, se fôssemos um corpo onde tudo é comum, tudo é normal, não tem problema, aonde é que a gente estaria hoje como igreja? Eu não devo talvez dizer isso, mas me arrisco em falar que vai em lugares e observa o local. Vai em lugares e começa a fazer uma análise. Você vai ver que o corpo já está sendo corrompido faz tempo, mas ninguém está vendo nada.
abençoa o próprio. Porque ele não tem aquilo que ele chama de doutrina e segura em um lugar. Você já percebeu o que tem de gente que está abrindo igreja por aí? Por quê? Perdeu a doutrina. Ele acha que pode fazer do jeito dele, só que tem uma doutrina, se chama Bíblia. Irmão, esse negócio em que Deus não tem religião, eu até parei para pensar nesse negócio. Deus não tem realmente religião. Deus não para esse negócio de religião. A gente tem a religião para que a gente venha estudar, aprender e ter um padrão de vida. Isso daí é comum, é certo. Mas a partir do momento em que a gente largar o padrão da doutrina, o padrão da vida cristã, a gente começa a entrar nesse negócio de que Deus não tem religião, e começa a entrar de que não tem nada a ver fazer aquilo, não tem nada a ver fazer algo aqui em que não vai me acontecer nada. Só que eu quero te dizer um negócio: o céu está aí. O céu está aí. Você vê uma coisa que eu acho muito interessante lá em Daniel 8, a Bíblia diz que Daniel propôs no coração não se contaminar. Ele tinha doutrina. Ele aprendeu lá e guardou no coração a doutrina da palavra de Deus. Foi para um lugar onde era bom para ele estudar, era bom para aprender, tinha financeiros lá, coisa boa. Simplesmente o melhor lugar daquele tempo na terra. O que ele fez? Ele falou: eu não vou me contaminar, eu não vou pegar essa moda, mas eu vou guardar a doutrina. Aí você vê mais uma coisa muito interessante, que aí fora há leis em que a gente pode parar para pensar que não são apenas leis que vão trazer benefício a eles. Irmão, analisa, pensa, para e observa. A maioria das leis que vem aí é contra a igreja. E a igreja está como? Está dormindo, achando que é comum. É lei, é bom, não é não. Calma. Porque a Bíblia diz também que no fim dos tempos seria difícil, sim, seria difícil. Mas eu não vejo a Bíblia em momento nenhum dizendo: e largarão a doutrina, não vejo. Ou mandando largar a doutrina. E esse detalhe de ser conformado se começa a partir do momento em que largamos a doutrina. A mensagem em todo o seu todo, ela tem apenas uma coisa para dizer: não se conforma. Está dentro da igreja, não se conforme com aquilo que você vê que é errado. Está fora da igreja, não se conforma lá também não. Porque você pode olhar para o seu lado aí, e vai ter gente que já saiu do seu lado, que estava adorando com você, dava glória com você, orava com você, tomava ceia com você, se conformou, não está mais aí. Não vá pelo mesmo caminho. Isso é gritante. Não vá pelo mesmo caminho. José, ele tem também uma vida de doutrina. Ele sai do lugar que está, é levado, chega lá no outro lado, ele mostra que ele é um inconformado. Ele mostra que ele é inconformado, porque as pessoas chegam nele e quem sabe começa a oferecer coisa para ele, ele para e pensa: não, peraí, eu tenho doutrina. A mulher chega nele e ele fala: peraí, eu tenho doutrina. Corre. Doutrina. Eu não sou pastor da igreja e nem é meu dever falar a respeito dessas coisas. Só que eu quero apenas enfatizar: ouça a doutrina. Ouça a doutrina. Não se conforme com o pecado, não se conforme com lei, não se conforme com aquilo que a igreja, e muitas igrejas no caso, vêm impondo para você. Não se conforme com a frieza, não se conforme com aquilo que o povo acha que é certo e que na realidade é totalmente errado. Irmãos, você vê que tem muita gente que já não tem mais o mesmo amor. Tudo bem que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria, só que a gente vem notando isso de uma forma gritante. Em um culto, quem sabe de terça, em muitas igrejas já não tem quase ninguém, porque o povo ama congresso, o povo ama pregador de nome, o povo ama alguma coisa grande, mas odeia uma doutrina bem aplicada. O povo gosta de tanta coisa, tanto movimento, mas odeia uma doutrina que combate com os direitos dele, com aquilo que ele acha que é certo. Irmão, se mantenha na doutrina, porque ainda que Satanás queira fazer arruaça de dizer que a nossa doutrina é fraca, que a nossa doutrina não é vã, para eles
nós continuaremos gritando, não largaremos a nossa vinha, não largaremos a nossa vinha, não largaremos a nossa vinha. Temos doutrina. A gente vem pensando, vendo que quando a gente vê esse negócio de entender, renova-se pelo entendimento, dentro disso tem toda a razão Paulo quando escreve, porque ele vem e fala assim que você tem que se renovar para que você venha entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há condições de eu entender alguém aqui sem ouvi-lo, sem saber a expressão da mente dele? Tem condição? Não. Dentro da Bíblia, dentro da palavra, dentro desse ministério, dentro da igreja, é da mesma forma. Para você entender e saber qual é a perfeita e boa vontade de Deus, é necessário que você entenda o que Ele quer para você. É necessário que você ouça a sã doutrina. Porque quando você foge da sã doutrina e foge daquilo que é perfeito e agradável a Deus, você automaticamente está sendo conformado. E na Bíblia a gente vê gritando contra: não vos conformeis. E eu quero dizer para esta igreja, debaixo dessa autoridade de Deus que é me confirmada, quero te dizer uma coisa: não se conforme com aquilo que anda acontecendo dentro do teu lar. Não se conforme com aquilo que tu vê que é errado e deixa passar. Não se conforme com aquilo que acontece na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. Tudo bem que nós somos uma igreja protestante, só que protestante não quer dizer uma igreja que diz: ah, tô vendo, tá tudo bem, não tenho problema com isso, tô seguindo o meu caminho. Não, a igreja protestante é aquele tipo de igreja que guerreia, que tem espada do Espírito, que foi lido aqui hoje, que ele tem um capacete, ele sabe o que ele está fazendo. O crente que é inconformado, ele não fica olhando para a direita, para a esquerda, para ver se tem alguém dando glória. O crente que é inconformado, ele não fica olhando o salto, a roupa, o cabelo. O crente que é inconformado, ele não fica olhando se pregou bem, se pregou mal, se errou na hermenêutica, se tem a habilidade de pregar. Não, o crente que é inconformado, pode vir um irmão aqui que não sabe nem ler, mas ele está lá embaixo falando: fala, Deus, eu não tenho nada, mas fala, Deus, levanta, Deus, ajuda, Deus. Esse é o crente inconformado. Agora o conformado, pastor, é aquele que começa a dizer: não gostei da palavra, é amostrado, não sabe pregar, não tem condições de pregar. E por que ele prega ou não prega? Será por que tu não prega? É porque tu só sabe julgar. Nessa noite o céu está te dizendo: levanta a tua mão agora, porque Deus pode operar nas coisas simples. Aleluia, Jesus está aqui nessa noite. O Espírito de Deus está aqui, nos transformando em inconformados. Porque tem muita gente que está conformado com a vida espiritual, vem para a igreja, não sente nada e acha que está normal. Não está normal. Eu quero gritar nesta noite para esta igreja e dizer: ainda que o Satanás queira parar, queira destruir, nós não largaremos a nossa vida de santidade, nós não largaremos a nossa vida de doutrina, nós não largaremos a nossa vida de leitura de Bíblia e nem tampouco de oração. Nós temos um padrão, e quem tem padrão nessa noite se manifesta dando glória para o céu, porque isso agrada a Deus. Aleluia. O mundo tem umas doutrinas em que eu vou fazer questão de mencionar. Para o mundo é normal homem ficar com homem, é normal mulher ficar com mulher, só que nós temos um padrão. E a respeito desse padrão, o mundo não aceita, porque para eles é ignorância. Para eles a gente está sendo ruim. Para eles Deus é amor. Deixa eu lembrar um negócio: Deus também é justiça. Oh glória! Deus também é justiça. E no dia Ele vai cobrar aquele que acha que isso é comum aí dentro da igreja, porque tem muitos lugares que eu já vi. Eu quero gritar contra e ser protestante, e quero crer que Maria do Carmo está comigo nessa luta, para dizer que a igreja tem padrão. A igreja tem padrão, irmãs, a igreja tem padrão. Jovens, a igreja tem padrão. Meus amigos obreiros, a igreja tem padrão.
Senhor nos convida a começar a adorar a Ele, porque quando nós começamos a adorar dentro da igreja, sem olhar erro, sem olhar defeito, sem olhar quem é melhor, quem é pior, as coisas começam a mudar. Tudo que é errado começa a cair por terra, tudo que é contra o padrão vai caindo por terra. Por quê? Porque tem uma coisa chamada Espírito Santo, tem um chamado Espírito Santo, e Ele está nessa noite confrontando os nossos corações, para que a gente entenda o que é padrão. Padrão, eu quero que essa palavra fique gravada no seu coração. Nós temos um padrão, e é como um exército. O exército tem um padrão. Vá você brincar no meio do exército, é logo penalizado. E da mesma forma a igreja, leva a igreja como um exército de Deus na terra, para proclamar o evangelho de Deus aqui. Enquanto o mundo quer fazer arruaça, enquanto o mundo quer brincar de tudo que é errado, uma hora dessa tem um monte de gente em casa fazendo o que não deve, assistindo novela, ou quem sabe no baile funk por aí. Mas nós estamos aqui dizendo para aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que Ele é único. O coração é só dele. Aleluia. Deus também. Aleluia. Não vos conformeis, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que tu entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. A vontade de Deus é mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer atitude, do que qualquer tipo de doutrina vã por aí. Não aceite, irmãos. Eu tenho notado, e muita gente, não como só eu, mas talvez pessoas que tivessem oportunidade de ir a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, nesse momento que direi agora, que é, eu tenho notado que em muitos lugares aí, a igreja tem perdido o título de protestante e tem se tornado uma igreja socialista, em que se associa com qualquer coisa, em que entra em qualquer lugar, em que faz qualquer coisa e acha que Deus é um Deus de braço aberto. É lógico que Deus é um Deus de braço aberto, só que não para esse tipo de coisa, em que tudo é comum, em que fazer algo que o mundo faz é comum, em que trazer padrão lá da igreja, lá de fora para dentro da igreja, para atrair jovem, para atrair pessoas. Não existe isso. O que atrai pessoa, o que transforma a pessoa, o que traz gente para dentro da igreja é poder, autoridade e unção. Não adianta eu vir aqui, pregar aqui em cima seco, falar qualquer coisa, falar para você, contar uma história. Não adianta. Se eu não vier aqui em cima pregar com autoridade, não haverá alma. Se eu não vier aqui em cima pregar com poder, não vai haver transformação. Se eu vier aqui em cima pregar, talvez com um esboço que eu acho que pode dar certo, achando que eu sou tal, nada vai acontecer. Mas quando nós entendermos que a unção ela é mais importante, que o poder de Deus ele é mais importante, que a glória de Deus dentro da casa dele é mais importante, nós deixaremos de ser Bet-Aven e se tornaremos casa de Betel, casa de Deus. Nós se tornaremos igreja protestante, igreja que não aceita erro, igreja sem mácula, igreja sem pecado, igreja remida, igreja linda. É assim que nós nos tornaremos. E neste tempo o Senhor tem chamado pessoas para gritar juntamente com os outros e dizer que nós somos crentes, salvos e remidos, mas protestantes até o final, porque não largaremos a nossa sã doutrina. A Bíblia diz que Estevão ele foi apedrejado, e quando ele estava sendo apedrejado ele viu o céu aberto. Estevão não largou a sua doutrina. O povo olhou para ele, não aceitou aquilo que ele pregou, mas ele estava cheio de Deus, ele estava com a sã doutrina no coração, ele estava com unção. E quanto mais apedrejavam a Estevão, mais ele viu o céu aberto. Aleluia. Ei, deixa que alguém te apedreje, deixa que alguém não goste da sua mensagem, deixa que alguém não goste de você, mas continue servindo ao dono de Betel, porque ele vai te honrar, porque ele vai te levantar. E ainda que muitos não gostem, engula, porque quem é de
interessante que ele vem e coloca: vocês não devem se conformar, mas devem se renovar. Não adianta eu ser uma pessoa inconformada e não se renovar. Não adianta eu ser uma pessoa que tem uma posição boa, protestante, mas continuar do mesmo jeito, 5 anos no banco sem falar a língua. Não se conforma. Não se conforma. Porque, irmão, eu não vou dizer para você que falar a língua, que pular aqui na frente é símbolo de santidade. Não vou dizer isso para você porque não é. Mas há uma grande diferença nisso, de você pular, de você falar em língua e de você ficar num banco cego, criticando, parado, sem acontecer nada. Todo mundo adora a Deus, todo mundo tem autoridade debaixo da proteção do Senhor para expulsar demônio, para falar em novas línguas, para ser cheio de Deus. Todo mundo aqui tem, e eu quero te convidar para isso, irmão. Para de olhar para o erro do outro, para de olhar para alguma coisa que está acontecendo, para de olhar para os erros que estão sendo elevados. Para, igreja não é isso. Igreja é quando você vê alguém caído e você estende a mão para levantá-lo. Igreja protestante é isso. É quando tu vê o filho da irmã no meio da droga e diz: eu vou orar, irmã, eu estou com você nessa luta. Isso é ser inconformado. E nessa noite eu quero perguntar se tem alguém aqui que é inconformado e vai se manifestar nessa noite. Está comigo? Então mostra para mim. Tem alguém inconformado aqui? Tem alguém inconformado aqui? Satanás fica doido porque ele não gosta de inconformado. Se ele pudesse matar o inconformado, mas nessa noite ele que caia por terra, porque aqui tem um exército cheio de autoridade para ir para cima do exército de Satanás e dizer: nós não largaremos a nossa doutrina, não largaremos o nosso padrão. E ainda que o mundo queira elevar-se para cima da igreja, que venha, mas nós temos aquele que é maior do que tudo. E está aqui nessa noite. Eu quero terminar aqui apenas dizendo uma coisa para você: que você, em nome de Jesus, leve essa mensagem para casa. Eu não vim aqui te fazer pular, não vim te fazer falar a língua, não, porque isso é hábito do Espírito Santo. Meu trabalho é pregar, e o que eu falo para você é: guarda essa mensagem e entenda, não se conforme com as coisas que o mundo te traz nessa noite. Amém.